Aleluia. Obrigado, Senhor. Levante suas mãos, queridos. Você pode cantar mais uma vez esse refrão, Laércio? A força e o poder ao Rei Jesus. És todo poderoso, Senhor. Não há outro além de ti, Jesus. Fala isso, irmão. Jesus. Toda honra, toda glória. A força e o poder a ti, Jesus. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor a ti, Jesus. Ao Rei Jesus. Entregamos toda a honra, Senhor. Te entregamos toda a honra, todo o louvor, toda exaltação, Jesus. Tu és o autor da vida, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que há de vir, Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o primeiro e o último. Tu és aquele que anuncia o fim desde o início. Tu és aquele que sabe de todas as coisas. Tu és aquele que nos resgatou. Tu és aquele que nos comprou, Jesus. Tu és aquele de quem somos devedores da nossa vida. Tu és aquele de quem nós nos inclinamos e reconhecemos o senhorio, porque não há outro além de ti, Senhor. Tu és aquele que tem um nome que é sobre todo nome. Sobre todo nome. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por este dia que o Senhor criou, preparou, para que pudéssemos vivê-lo com intensidade. Eu oro, Pai, por olhos do entendimento abertos, para podermos entender, e não somente entender, mas compreender as santas palavras, Senhor. Mas não somente compreender, mas, Pai, termos a habilidade de viver e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser simplesmente ouvintes displicentes, mas queremos ser praticantes operosos das verdades que já estão estabelecidas, para que nós possamos andar nelas. Nós não temos, Senhor, nós vivemos nesse mundo, mas a nossa expectativa não é nesse mundo, Senhor. A nossa expectativa não é no reino abalável, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos no reino que é inabalável. A nossa fé está em Ti, Senhor. Nós olhamos para Ti, somente para Ti, Jesus, porque não há outra expectativa em nossos corações. É Jesus, a Tua palavra. O salmista diz, Senhor, em toda perfeição eu vejo o limite, mas as Tuas palavras, elas são ilimitadas. Senhor, declaro, Senhor, o poder ilimitado da Tua palavra, alcançando corações nessa manhã, Senhor, para provocar transformações. Eu declaro transformações sendo provocadas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Você pode sentar. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã. Como disse Darlan, não é? Culto de domingo de manhã, e nós, o Brito está aqui, não sei, está ali. Nós temos um promotor, obrigado ao louvor. Nós temos um promotor nosso, trabalhava lá no supermercado Manaíra, o nome dele era Ribamar. Homem de Deus, profeta do Senhor, que não tinha receio de estar nas sessões do supermercado Manaíra, abastecendo as gôndolas, e ser usado por Deus para entregar profecias, e as pessoas começavam a chorar lá, até Ritinha, Ritinha, a esposa do pastor Eduardo, ia lá e dizia, aí falava, rapaz, aquele irmão lá é do fogo, né, pastor? Eu disse, ele é do fogo. Ele pegava não importava se era o dono do supermercado, se era uma pessoa que estava comprando, mas quando Deus falava, ele operava no dom lá da palavra de conhecimento e sabedoria, entregava a palavra mesmo, sem medo nenhum. Mas ele dizia assim, Wagner, as pessoas hoje, elas não querem mais ir para a escola dominical. Ele falava muito isso, não era, Brito?
a escola dominical. E é um tempo de ensino mesmo, irmãos, que nós temos que estar disponíveis para o Senhor, amém? Se Deus mandar a gente entrar nesse tempo, a gente vai entrar sem problema nenhum, porque é tão bom, não é, irmãos? Tempo tão gracioso, né, poder ouvir a palavra de Deus. E eu, como o pastor Darlan falou no início, irmãos, nós temos hoje uma manhã de uma graça diferente aqui no nosso meio. E eu quero te pedir só uma coisa. Se você puder desarmar e dizer, rapaz, eu vou receber o que Deus tem para a minha vida nessa manhã. Faça isso, irmão, em nome de Jesus. Eu não vou pregar costumes e usos, mas uma nota que Deus colocou no meu coração. E não sei se é essa... Muitas vezes quando eu vou pregar fora daqui, eu prego, né? Prego e às vezes acontecem algumas coisas, mas aqui me vem sempre esse cuidado de pai espiritual mesmo sobre sua vida e algumas coisas que vão surgindo na nossa vida, na nossa caminhada. Deus vai sinalizando, então não se trata de observar coisas específicas do nosso meio, mas notas que o Espírito Santo vai nos dando, e eu creio nessa capacitação sobrenatural do Espírito Santo para nos ajudar e nos auxiliar, para nós podermos crescer, amém? Porque uma das coisas que nós vamos falar nessa manhã, não se trata apenas de nós termos experiências com o Espírito Santo, mas nós vamos ver que a expectativa que Deus tem nas nossas vidas é que nós possamos ser transformados pela palavra, amém? E isso passa, irmãos, por algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu não sei se você tem percebido, irmãos, nós estamos vivendo numa geração talvez mais conectada da história. Talvez não, é a geração mais conectada da história. Se você for ver filmes antigos ou ler livros de histórias antigos, você vai ver que muitas vezes, antigamente, para se mandar uma mensagem, se mandava um cavaleiro no cavalo, de uma cidade para outra, para levar uma carta ou levar uma informação. Depois chegou o tempo do telégrafo, né? Telégrafo, por códigos Morse, eu acredito, e depois chega o tempo do celular, depois o tempo da internet, que aí globaliza tudo, todo mundo se conecta com tudo, todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo, e tudo está na palma da nossa mão toda hora, 24 horas por dia. E eu não sei, irmão, se você já foi a um dentista, ou se você já foi a um dermatologista e em algum momento você precisou tirar um sinal, ou precisou fazer uma restauração mais profunda, que necessitou de anestesia. Quem já tomou anestesia aqui? Só faça assim, então mais da metade já tomou anestesia. E eu não sei se você percebe, aquela anestesia local, irmãos, ela adormece aquela região para um procedimento, não é assim? Se é na boca, se é na mão, se é no... E aquilo deixa dormente aquela região. E o cuidado que vem, irmãos, no meu coração para esses dias é nós estarmos distraídos, estarmos adormecidos em algumas áreas da nossa vida que Deus quer que nós olhemos ou examinemos com mais atenção para que haja transformação em nós pelo Espírito e através da palavra. Mas uma vez que nós estamos distraídos, e a distração, uma das causas, uma das variáveis, né, você anda distraído porque muitas vezes você quer estar distraído. E não tem nada a ver, irmãos, entenda que não é uma palavra aqui hoje de manhã para nos condenar de forma nenhuma, porque como é bom se distrair, como é bom estar com a família, como é bom se alegrar, não estou falando dessas coisas, eu estou falando de excessos e extremos. E uma das coisas que nos distrai demais, irmãos, são, muitas vezes, a indústria do entretenimento. Ela pode ser uma das causas, né, que nos propicia entreter. E se você pegar no celular, irmãos, na hora que você pode estar aqui no culto, entretido com alguma outra situação, é ou não é? Você pode estar no culto com o celular na mão, olhando, estamos aqui no culto, aqui está a Bíblia, mas existe uma informação no celular que aparece logo uma mensagem, né, do Zap. E aquilo, irmãos, vem uma tentação para nós olharmos, é ou não é? E aí isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece quando nós estamos com a nossa família, isso acontece quando nós estamos fazendo algumas outras coisas importantes. Isso pode acontecer quando nós estamos em algum tempo onde deveríamos estar, como esse, na igreja, conectado com algo espiritual, mas estamos aqui, mas não estamos aqui. Entende o que eu digo? Estamos, mas não estamos, porque estamos, de certa forma, nos deixando adormecer. E essa dormência provoca frieza espiritual. E é isso que Deus não quer que vivamos. Nada contra. Irmãos, olha,
Se você pode, irmãos, não se você pode, você deve, precisa ter um tempo de lazer, ter um tempo com a sua família, ter um tempo de você brincar, de se divertir, de estar junto com pessoas. Nós somos criados para viver em coletividade, para estarmos interagindo com as pessoas. Eu não estou falando sobre essas coisas. Eu não estou falando sobre nós estarmos carregando o peso da religião. Não, não é isso que eu estou falando. Porque, sabe, a palavra de Deus diz em Provérbios que os caminhos do Senhor, eles são caminhos de delícias e de paz. Não é de peso, não é de constrangimento, nem é tão pouco de obrigação. Mas é um cuidado que nós temos que tomar, irmãos, como filhos de Deus, de dizer, rapaz, eu preciso me examinar, como é que eu estou caminhando? Porque vai chegar uma hora na nossa vida, irmãos, que nós vamos precisar. Amém? Nós vamos precisar de uma direção, nós vamos precisar de discernir o que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. E por que nós vemos pessoas perdidas, mesmo no meio da igreja? É porque Deus deixou de falar ou é porque alguns deixaram de ouvir? Amém? Então são essas coisas, irmãos, que nós temos que começar a tomar cuidado, porque se nós enveredarmos para aquilo que vai nos deixar dormente na alma, no espírito, que nos vai trazer frieza, que nos vai trazer estarmos num ambiente religioso, mas estamos totalmente desconectados daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida como cristão. Vamos estar na nossa família, no convívio com os nossos familiares, mas nós não vamos ser bons maridos ou boas esposas, ou excelentes filhos, ou bons profissionais, porque nós não vamos estar aplicando o que a palavra, os princípios da palavra de Deus diz para vivermos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu queria que você abrisse em Hebreus, por favor, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: portanto, diga comigo, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O versículo 1 eu quero ler na Nova Versão Transformadora, acho que talvez seja mais bacana de ver. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso. Se puder deixar aceso, Jonas, eu agradeço, tá? Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Diga comigo, vagaroso. E eu quero parar por aqui. E aí, quando ele diz, portanto, ele está fazendo uma comparação, ou ele está remetendo o que está escrito antes do capítulo 12. Ele está fazendo uma ligação forte com o que está escrito no capítulo 11. E se você for ler o capítulo 11, você vai ver, muitas vezes nós lemos o capítulo 11 apenas o versículo 1, 2 e 3, mas nós vamos ver no capítulo 11 uma galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. E alguns dizem assim: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido dos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso. Versículo 24, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então era a parte mais fácil para Moisés viver dentro do palácio, ser chamado filho. Não tem problema, ninguém está vendo, é ser chamado filho da filha de Faraó. Mas ele recusou essas coisas por causa da sua fé. Ele quer dizer o seguinte: olha, portanto, visto que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que tomar uma cautela, um cuidado. Deixemos todo o embaraço que vai nos tornar vagarosos. Porque nós temos testemunhas lá atrás que viveram coisas talvez muito mais complexas do que nós vivemos hoje, e eles conseguiram vencer pela fé na palavra. Aí ele diz: e todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Nós alcançamos. Que promessa é essa? Jesus veio, morreu pelas nossas vidas, nos comprou, nos purificou, nos justificou. Nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Irmãos, ele diz: olha, toma cuidado, porque
Nem todo peso, irmãos, é pecado. Não estou falando de pecado aqui, tá? Aleluia. Ele diz, olha, toma cuidado porque tem coisa na tua vida que pode te deixar lento. Amém? Eles podiam ter ficado lá, rapaz, pela fé aqui, é Deus que está falando comigo, eu não vou não. Ser chamado filho da filha de Faraó. E aí, o que é que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tudo, irmãos. Quando nós escolhemos viver a palavra na nossa vida, rapaz, pela fé eu não vou. Como é que eu posso trazer um exemplo mais do dia a dia nosso, irmãos? Vamos pensar na nossa casa. Pela fé eu vou ser o que a palavra de Deus diz que eu sou como marido na minha casa. Eu vou obedecer a palavra. Pela fé eu vou ser como esposo que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser. Vamos pegar exemplos, né? Aí diz, a esposa seja submissa ao próprio marido. E olha, existem correntes aqui lá fora, aqui na nossa igreja não, nem nas igrejas de Cristo não, mas lá fora que se falar sobre uma mulher ser submissa ao seu marido, parece que é uma palavra grande, irmãos. Mas também, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, aí diz, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, morrendo. Aí parece que os homens hoje são tudo frouxos. Tudo não, né? Uma boa parte. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí eu estou trazendo exemplos, irmãos, que se a gente começar a olhar para fora, exemplos fora da palavra que estão lá no mundo, nós vamos nos amoldar ao mundo para estarmos andando de conformidade ao que lá fora diz que nós devemos viver, mas não é o que Deus tem para a nossa vida. E por que muitas vezes algumas famílias não estão correndo bem? Porque não estão aplicando os princípios, irmãos. Aí vamos falar de trabalho. Quem trabalha vive reclamando do chefe, dizendo que o chefe não presta, que o chefe é ruim, que o chefe é aquilo, que o trabalho não presta, que não sei o quê. Aí se você for ver lá no Novo Testamento que a palavra de Deus diz, honre a quem está a você como se fosse ao Senhor. Olha só que coisa forte. Você vive reclamando de Jesus na sua casa, irmão? Você fala de Jesus para o seu amigo do trabalho? Fala não, fala. Aí ele diz, olha, toma cuidado, porque essas coisas vão nos deixar lento, irmão. Por que vai nos deixar lento? Porque a gente está ferindo um princípio da palavra de Deus, irmãos. Eu posso ouvir um amém para saber se eu estou pregando direitinho? Está tudo certo aí? Está tudo bem, amém? Aleluia. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele transmite uma ideia de algo que nos envolve, que nos enrosca e impede o nosso avanço. Essa é a ideia que está escrita aqui no versículo 1 do capítulo 12. Tem que tomar cuidado, porque tem coisas no mundo, irmãos, que vai tentar nos enroscar. Mas também, irmãos, tem coisas na nossa própria vida que nós não deixamos que a palavra transforme, que está nos enroscando. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Amém, glória a Deus. E aí, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não existe super crente aqui nessa sala, tá certo? Todos nós estamos precisando melhorar. Amém? Mas uma coisa é certa, irmãos. E aí nós ouvimos o Maneco falar na última conferência, você não estava aqui, e eu até já dei esse exemplo uma vez, sobre o exemplo do joio e do trigo. O trigo é aquele que quando bate o vento, quando a palavra vem, rapaz, eu estou errado. Senhor, eu me arrependo. Mas o joio não, o joio é orgulhoso, fica rígido, não se movimenta. Eu estou certo. É aquela pessoa que, rapaz, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, e vai ser assim até o final. Ei, irmão, você é filho de Deus, a palavra de Deus ela vem para provocar mudança na nossa vida, irmão. E é sabedoria quando eu digo, ei, Senhor, que eu preciso mudar. Por isso, quando a gente vai participar da ceia, vamos participar já, e a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Não é se examinar para não participar, é para se examinar para dizer, rapaz, eu sou trigo. Senhor, eu me inclino. O que é que eu preciso mudar? Amém. Aí são essas coisas, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado na nossa caminhada como filho de Deus, nós vamos ficando lentos, irmãos, enroscados com as coisas do dia a dia, as coisas do mundo, as coisas que nós não estamos deixando a palavra ou o Espírito Santo transformar em nossas vidas. E o que Deus quer, irmãos, é que nós sejamos
transformados paulatinamente, como a palavra de Deus diz, é de degrau em degrau, é de glória em glória, para experimentar o melhor de Deus. E o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, são coisas excelentes, mas nós precisamos decidir querer as coisas excelentes do céu, mudando de atitude. Aleluia! Então, são tantos vídeos, tantas notificações, tantos compromissos. Aleluia! Apenas uma distração. E a Bíblia diz, desembaraça de todo o peso. Perceba, irmãos, existem pecados, mas também existem pesos. E nem todo peso, como eu falei para você, é pecado. Peso é qualquer coisa que diminui ou desacelera a nossa carreira espiritual. Amém? É que vai nos tornando lentos, ao ponto daqui a pouco de alguns podem estar dizendo, rapaz, eu não tenho mais ouvido a Deus falar, mas Deus nunca deixou de falar, porque na verdade a Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito Santo e Ele habita dentro de nós, irmãos, então o Espírito Santo está lá a falar. Mas será que nós estamos prontos para ouvir? Amém? Sabe, irmãos, existem situações lícitas que podem impedir que nós vivamos o melhor de Deus. E o que é, pastor? Excesso de trabalho. Vamos falar de correr do dia a dia nosso, né? Você está dizendo para eu não trabalhar, pastor? Não. Faça o seu melhor, faça com excelência. Mas sabe, irmãos, o trabalho, ele vai até aonde não vai implicar em você não adorar a Deus e não ter o seu tempo com a sua família. E aí eu vou te falar, irmãos, isso já aconteceu comigo, não agora, mas há muito tempo atrás, que eram tantas demandas no meu trabalho, muitas demandas de verdade, mal gerenciadas. E muitas vezes eu estava em casa, trabalhando até muito mais tarde, e aí pensa nisso, coisas lícitas. O que é que Deus diz? Sabe, irmãos, não é religião, mas nós temos primeiramente adoração a Deus, nós temos como homens, né, como sacerdotes, uma demanda com a nossa família, e depois com os nossos irmãos. Mas sabe, irmãos, quando você entra no excesso, quando você entra no extremo, e eu estava vivendo nesse extremo, nessa estação da minha vida, eu estava adormecido de provar ou de desfrutar de um tempo com a minha família. Quem entende isso? Então são trocas e são escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida, irmãos, que vão nos adormecendo, e lá na frente, irmãos, nós vamos dizer, rapaz, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, por que eu não fiz isso? Mas Deus está nos falando hoje, ei rapaz, coloca as coisas como elas têm que ser. Primeiramente, queridos, começa a gerenciar o teu tempo, e o que você tem para dar para Deus, dê com qualidade. O que você tem para fazer com a sua família, faça com qualidade. Mas faça, irmãos, um tempo de qualidade. Uma certa vez eu ouvi um testemunho, eu não vou dizer o nome, porque eu só escutei, eu não vi o próprio pregador falando isso, mas disse que ele estava no cinema com a família, e aí uma pessoa ligou para ele e disse, pastor, eu estou aqui com um problema, eu estou precisando de um aconselhamento, eu preciso que seja agora, tem que ser agora, pastor. Ele disse, eu estou no cinema com minha família. Não, mas eu queria que o senhor viesse agora, tem que ser agora. Ele disse, rapaz, agora eu não posso não, eu posso depois do cinema. Mas o senhor vai deixar a minha família abandonada? Ele disse, não, eu não posso deixar a minha abandonada para não ficar igual a sua. E aí, irmãos, entenda, queridos, de coração de pastor, todo pastor tem um desejo de ajudar demais, sabe, irmãos, mas sabe, nós temos que nos ajudar. Amém? Porque nós temos o Espírito Santo que nos auxilia e nos ajuda a viver, irmãos. E nós estamos falando sobre uma vida que nós vamos viver para agradar a Deus, de uma forma, irmãos, a essa influência do céu afetar a nossa vida no relacionamento com Deus e com a nossa família, com os nossos colegas, na igreja, com tudo, irmãos, para nós sermos transformados para melhor. Amém? Então, irmão, saiba gerenciar o seu tempo para você colocar o que é prioridade como prioridade. Amém? Quem entende o que eu estou falando?
Aleluia. Então, ansiedade, preocupações. E aí eu vou falar para você, irmão, eu anotei aqui. Redes sociais. E aí ligado à rede social tem desejo de aprovação. E aí é uma coisa que vai adormecendo alguns. Não estou dizendo que é pecado, nem que você não... Meu irmão, use sua rede social, é bênção demais. Amém? Mas eu só quero, eu não estou querendo criar um uso e costume aqui não, com isso que eu vou dizer a você, irmãos. É somente um cuidado do meu coração para que... Eita, o pastor disse para eu não usar. Não, irmão, use sua rede social, eu só quero que você pare e pondere. Isso está tomando mais meu tempo do que a palavra, ou do que a minha comunhão com Deus e com a minha família. Porque normalmente você vai ver, irmãos, muitas vezes as pessoas, algumas pessoas em alguns lugares, restaurantes, por exemplo, onde existem as famílias sentadas, todo mundo olhando para o seu celular, ninguém conversando mais com ninguém, irmão. Porque as pessoas estão desaprendendo a se comunicar e a ter comunhão. Isso vai corroendo as famílias. Sabe por quê, irmãos? E a gente aconselha pessoas e casais. Uma das coisas que mais atrapalha os casamentos hoje é a falta de comunicação. Não são outras coisas. Não é dinheiro, é falta de comunicação. E sabe, irmãos, essas coisas, lembra, se desenrosca do que vai te deixando lento. Essas coisas, irmãos, podem estar deixando muitos lentos de maneira muito sutil. Eu não estou falando de coisas grandes, irmãos, mas de coisas sutis que vão roubando e vão drenando a nossa força de caminhar conforme Deus quer que caminhemos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, desejo de... Rapaz, eu fiz... Quantas curtidas eu tenho no Instagram? Não sei se você faz isso, irmão, mas toma cuidado com essas coisas. Você entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Não estou querendo que vamos nem para um extremo nem para outro. Cara, rapaz, é bom demais. Eu gosto. Eu não tenho prática, mas eu gosto de Instagram. Não é assim? Gosto. Mas não tenho prática. Mas, uma vez, isso no tempo que começou o Facebook, Fabi fez o Facebook dela e eu disse, deixa eu olhar aqui. Lembra de gerenciar o tempo? Deixa eu olhar como é que é isso aqui. E eu comecei a gostar. Comecei a gostar. Fiquei 3 horas olhando. Aí eu disse, eu não vou criar, naquela época, né? Não quero. Por quê? Naquela época, irmãos, eu percebi, rapaz, eu não tenho maturidade para gerenciar isso aqui, porque vai roubar coisas preciosas. Então, irmãos, tenha maturidade para gerenciar isso. Amém? Tenha maturidade, irmãos. Peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz, se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E sabe, irmãos, de quem nós mais precisamos de aprovação é do Senhor. Se você não está tendo curtido a quantidade de seguidor que você gostaria, irmãos, tenha certeza que o Espírito Santo te segue de perto, nunca vai te deixar nem te abandonar, e isso é suficiente, irmão. Amém? E aí tem as 3 últimas anotações que eu fiz aqui, irmãos, são... lembra, nós estamos linkando Hebreus capítulo 12, versículo 1, com isso que eu estou dizendo aqui para você, amém? E é comparação, competição e vaidade. Coisas que vêm do cão para poder desvirtuar princípios do cristão. Nós não precisamos nos comparar com ninguém, irmãos. Todos somos especiais. Rapaz, o fulano prega melhor, o Beltrano prega melhor. A roupa de fulano é mais bonita do que a minha. Ele tem um sapato assim. Não deixemos, irmãos, isso entrar no nosso coração. Aleluia. Amém? De competir, de comparar, de ter vaidade. Sabe, a Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo, mas Ele dá graça a quem é humilde. E quem é humilde, irmãos? Aquele que está pronto para aprender, não só com Deus, mas com qualquer um da gente. Irmãos, é bom demais aprender com os outros. Amém? É bom demais saber, mas é bom demais também aprender a ouvir as pessoas. Sabe, nós nunca sabemos tanto ao ponto de não aprender com o nosso irmão. Isso, irmãos, vai nos livrando de coisas que o mundo
quer que vivamos, sabe? Quando você começa a olhar para o seu... Por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. É porque é nesse tempo de congregar, é de estar junto, irmãos, que nós vamos aprendendo uns com os outros. Nós vamos dizendo, rapaz, tem diferença. Talvez eu não goste muito daquilo que o irmão fala, mas eu vou amá-lo. Porque a Bíblia diz para amar, eu vou amar mais e mais, para poder aprender com ele e para poder ajudá-lo. Quem entende o que eu estou dizendo? Amém? Então, e aí alguém pode dizer, mas pastor, me diga uma coisa, mas o que remove essas distrações? O que remove distrações? Aí veio um versículo bíblico para mim e essa nota. O que remove é fogo, irmão. Olha que coisa interessante. Fogo do Espírito. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Olha, ele dá uma comparação. Essa palavra batizar, ela é a mesma palavra do que João diz, eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. É a mesma palavra, é ser imerso, ou batizar, quem já foi batizado nas águas, viu? Você foi imerso nas águas, o corpo foi totalmente coberto e você levantou. E essa palavra batizar é a mesma coisa. Ele dizendo, Jesus vai vir um após mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E como é maravilhoso, irmãos, essa comparação que ele faz, porque batizar no Espírito Santo, nós aprendemos, né, que nós somos batizados no corpo de Cristo quando nós nascemos de novo. Nós podemos receber o batismo no Espírito Santo quando nós cremos. E esse batismo, irmãos, ele afogueia o crente. Amém? Nos deixa mais sensíveis para as coisas espirituais. Mas aí ele diz, ele vai batizar com Espírito e com fogo. E ele diz lá, na sua mão ele tem a pá. E aí ele fala da eira. E aí, só para você entender essa figura da eira, né? No final das colheitas, naquela época, eles levavam a toda a colheita para um lugar mais elevado, para uma colina. E naquela colina eles batiam no trigo para separar a palha do grão. O grão precioso era colocado num celeiro. Mas a palha era queimada. Mas como é que fazia a separação do trigo e da palha? Eles faziam lá naquele alto, jogavam para cima, o vento levava a palha e o trigo caía. Aleluia. A eira era um lugar onde eles pegavam com a pá estava na mão, aquele que estava colhendo jogava aquele trigo batido, na hora que subia, o vento levava a palha, caía o trigo, ia separando o trigo e a palha indo embora. Depois juntava toda aquela palha e jogava no lugar quente, ou no forno, para queimar, porque não servia para nada. Aí a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é, o que é palha nas nossas vidas que precisa ser queimada? O que tem nos distraído que precisa ser queimado? Ele diz, olha, eu só batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir um que é tão poderoso, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele faz essa comparação, irmãos, e nós como trigo, vamos ser colocados no lugar de proteção, no lugar guardado, mas existem a palha que muitas vezes estamos carregando, irmãos, precisa ser queimada. E a ideia de Deus, irmãos, não é destruir o trigo, não é queimar o trigo, não é fazer com que o trigo passe pelo fogo, não, ele está sendo bem claro, ele vai separar o trigo da palha, para um propósito, porque o que é palha tem que ser queimado.
Mas como Jesus faz isso? Se você for ver lá em Apocalipse, Jesus, ele falando para a igreja, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Como é que ele queima a palha? Quando nós escutamos a sua voz e abrimos a porta para ele. Irmãos, olha que coisa maravilhosa e graciosa. Não é por obrigação, não é com um chicote na mão e eu vou pegar essa palha aqui e o que não presta é na peia. Não. É simplesmente dizendo: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E o propósito de entrar é eu vou cear com ele e ele vai cear comigo, para ter um momento de comunhão, irmãos. E é nesse momento de comunhão onde existe interação com ele, irmãos, que o que não presta é queimado, irmãos. Mas o que é necessário que eu e você decidamos deixar, irmãos, que essa separação aconteça. Porque ele está dizendo lá, a pá está na mão dele. Ele é aquele que vai separar. Mas nós precisamos permitir que ele separe. Porque sabe, irmãos, você lembra, se você que nasceu de novo, você recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, por uma escolha, por uma decisão. Ele não te obrigou, você simplesmente se achou no amor de Deus, e esse amor tomou teu coração, você percebeu-se como filho amado, e rapaz, não resisto, eu entrego minha vida. É assim? E a Bíblia diz que esse amor, ele nos transformou, nos fez nova criação, e nos fez filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe algo perfeito para experimentarmos, irmãos. Mas agora é necessário, aí, olha o dia da escola dominical, Brito, olha. Oh, glória. É necessário, irmãos, permitir: Senhor, eu estou aqui como trigo. Joga para cima o que não presta, tem que queimar. Amém? Tem que queimar. Porque, irmão, viver uma vida de cristão não é uma vida onde nós vamos viver pensando que estamos enganando a Deus. Não. Simplesmente Ele sabe das nossas oportunidades de melhoria, das debilidades. Ele sabe o que precisamos mudar. Mas nós precisamos nos convencer do amor de Deus e do cuidado dele por nossas vidas e dizer: Senhor, eu quero soltar isso. O que é que ele disse para a mulher adúltera? Onde estão os teus acusadores? Não está nenhum aqui. Então ele diz: não, nem eu vou te condenar. Agora só vá e não peques mais. Não erra de novo. O que é que Deus quer da nossa vida, irmãos? O que é que o Senhor pede? Mudança. A primeira pregação de Jesus em Mateus capítulo 4, se você for ver lá, acho que é versículo 17, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus depois que voltou do deserto. E essa palavra arrependimento é metanoia, é mudança de pensamento ou de atitude para melhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia. Amém? Esse fogo, irmãos, olha que coisa maravilhosa, escuta isso. Esse fogo, ele vai revelar a qualidade da nossa construção. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Rapaz. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim, do verso 10 ao verso 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Diga comigo, fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E ele dá aqui, irmãos, tipos de materiais para se construir um edifício, uma edificação. Ele fala de ouro, prata,
e pedras preciosas. Pensa numa casa bonita, hein? Casa de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ele fala de madeira, feno e palha. E aí, irmãos, uma coisa interessante, que aqui o fogo, ele só revela. O fogo não cria qualidade. Entende? Ele diz que a obra de cada um vai ser revelada pelo fogo. E aí você vai, faça um link comigo do que nós lemos agora há pouco, do que o fogo queima. O fogo queima palha, o fogo não queima trigo. Amém? O fogo apenas revela. Como o fogo revela? Como o fogo revela o tipo da construção que nós estamos edificando? Quando chega uma crise, quando chega uma dificuldade, quando chega uma adversidade, quando chega uma contrariedade, quando chega um problema. Qual o tipo de edifício que nós... Ele está dizendo, olha, existe um fundamento. Que fundamento eu estou dando para vocês? É Cristo. Não existe outro tipo de fundamento. O que é Cristo, irmãos? A palavra, diga comigo, a palavra. A palavra é o nosso fundamento. Nós só crescemos como edifício santo pela palavra. A palavra é a nossa alicerce. Essa igreja foi levantada sobre um fundamento. Foi preciso cavar. E um dia eu estava na chácara do meu cunhado lá em Brasília. Eu não sabia, né? Mas ele estava fazendo um muro e eu vi um buraco muito profundo lá, né? Aí eu perguntei para ele, tu vai levantar um muro de quanto? Aqueles entre 2 metros e 2,5 metros na chácara, em volta da chácara. Eu digo, rapaz, e o buraco tem que ser assim? Ele disse, eu entendi assim, a mesma profundidade. Tu me corrige, pastor. Que é para levantar, se é 2,5, tem que cavar, mesmo tanto ou a metade do tanto. Mas é um buraco fundo. Sei que era um buraco, irmão. Porque se o buraco, ele disse assim, se o fundamento não estiver bem alicerçado, o muro pode cair. Então, muitas vezes na nossa vida como cristão, irmãos, deixa que o Espírito Santo ou a palavra crie fundamentos. E muitas vezes, irmãos, nós não vamos ver o prédio levantar, a edificação que fizemos agora há pouco, a demora muitas vezes para levantar as paredes é no fundamento. Nós às vezes, rapaz, não vai levantar não, e tá lá o pessoal trabalhando no fundamento. O que é o fundamento, irmãos? São os princípios, são os valores, são aquelas situações que precisamos trabalhar na nossa mente, na nossa alma. Às vezes não estamos vendo nada levantando, nada florescendo. Mas quem disse que Deus não está trabalhando? Amém? E aí, irmãos, eles estão lá cavando, estava aqui atrás. De repente, levanta, fica pronto rápido. Diga comigo, de repente. Deus, Ele quer provocar esses de repente na nossa vida. Mas sabe, Ele diz, olha, o fogo, Ele vai revelar qual é a obra. Um ourives, quando ele vai trabalhar no ouro, irmãos, ele joga aquele lingote lá, faz derreter, e sabe que até dentro do próprio ouro vem algumas impurezas, o ouro bruto, né? Mas quando esquenta, separa aquilo que não tá legal. E a pergunta que eu volto a fazer na nossa vida, o que é necessário queimar que não agrada ao Senhor? Deixa, irmãos. Permita que Deus ou a palavra trate isso na tua vida e na minha vida. Para quê, irmãos? Para que nós sejamos transformados. Diga comigo, transformado. Abra comigo agora em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Nós estamos partindo por fim, tá? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. A leitura vai ser um pouco mais extensa, mas do 7 ao 18, tá? Diz assim, no versículo 8, na verdade. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, está falando da antiga aliança, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inescindível. E se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto,
Tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia, ou seja, da glória que estava sobre o rosto de Moisés. Moisés tinha um contato com Deus, e quando ele voltava daquele monte, o rosto de Moisés estava glorioso e brilhando, mas aquela glória, ela ia se desvanecendo, ia acabando, ia findando, e ele colocava um pano sobre o rosto, para que as pessoas não pudessem perceber isso. Aí ele diz, mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, não só o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, pega esse último versículo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Diga comigo, transformados. Não fomos chamados apenas para experimentar do poder e da graça de Deus. Isso é maravilhoso e precisamos experimentar. Vamos experimentar. Mas existe uma proposta aqui, irmãos, de sermos transformados. E existe um alvo, existe uma meta, na mesma imagem, ele diz, na mesma imagem, como pelo Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Não se trata de sentir, mas se trata de parecer com Cristo. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo não produz apenas experiências, ele produz transformação. Para quem permitir ele transformar. E hoje é um dia, já dizer uma noite, hoje é uma manhã, onde você e eu precisamos permitir que aquele que tem a pá na mão, jogue o trigo para cima. E o que tem de palha, irmãos, o vento do Espírito vai soprar e vai levar para um lugar que precisa ser queimado, irmãos. Não agrada a Deus. O que não agrada a Deus tem que sair, irmão. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Rapaz, eu ia ler só esse versículo, mas vamos ler mais um para encerrar. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Deixa eu só ver onde eu vou. Vamos ler a partir do versículo. É do filho pródigo, vamos ler a partir do versículo 20. Não, versículo 18 diz assim. Você sabe dessa história? Filho pródigo que pediu a sua herança, gastou tudo quanto tinha no mundo e se arrependeu. Aí no versículo 18 ele diz, versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor túnica, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na sua mão, e sandálias nos seus pés, trazei um bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o filho mais velho, que estava no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe, o que é aquilo? Então lhe disse, veio teu irmão
E teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar-se um bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quero parar por aqui, porque uma das coisas que eu coloquei aqui para nós falarmos, irmãos, e nós, entre outras, mas essa seria importante falar, é sobre ressentimento. E aí, nesse final da história, você vai ver que o segundo filho estava mais perdido do que o primeiro. Não em palavras, mas em atitudes. E são essas atitudes que permearam toda essa temática de hoje de manhã que foi falada para nós. Que nós tenhamos cuidado, irmãos, com sentimentos, com ressentimentos. Porque ele diz: rapaz, eu estou aqui te servindo há tanto tempo e nunca me deu um cabrito. E esse rapaz aí que diz que é teu filho, gastou tudo com as meretrizes e tu faz isso por ele. Então ele não estava entendendo o que ele era, o que ele tinha, quem era o pai dele. Ele estava perdido na casa. E é outra lição para mim e para você: que não estejamos perdidos na casa do Senhor. Amém? Perdidos em que sentido, e pastor? Não é de perdido de ir para o céu, não é isso que eu estou falando, irmãos, porque nós cremos em Jesus, nós vamos para o céu, nós vamos ser arrebatados, mas é perdidos, irmãos, por não conhecer o caráter do nosso Deus, por não conhecer ou não entender que nós temos irmãos que têm falhas. Sabe que nós não somos perfeitos, então nós vamos ter falhas uns com os outros, mas nós precisamos entender, rapaz, se meu pai vendo de longe se moveu de íntima compaixão, por que eu sou filho e não vou me mover? Entende? São coisas, irmãos, que nós não tomarmos cuidado, vamos nos deixando lentos na caminhada, e daqui a pouco nós vamos estar deformados espiritualmente. E não é isso que Deus quer que eu e você vivamos. Nós somos pessoas e crentes, irmãos, fervorosos, filhos e filhas de Deus, temos uma proposta para viver em Deus maravilhosa, irmãos, de crescer, de multiplicar, de expandir, de viver os melhores dias das nossas vidas, de vivermos os planos de Deus para a nossa família, de provarmos da graça de Deus, de provarmos da bondade de Deus, de provarmos dos milagres de Deus, mas sabe, irmãos, deixa a palha queimar em nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor aqui, em cima. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, firmemente. É tempo de nós olharmos com firmeza e correr a carreira que nos está proposta com perseverança. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. E nós queremos nos consagrar ao Senhor. E dizer, Senhor, que nós estamos aqui prontos para nos autoexaminar. E dizer, Senhor, o que precisa mudar? O que precisa sair? Nós abrimos, Senhor, para que o vinho novo possa permanecer, possa se estabelecer na nossa vida, na nossa caminhada espiritual como filhos. Nós não queremos mais sermos os mesmos de ontem, mas nós queremos crescer, e para isso, Senhor, oro por espírito de sabedoria, espírito de revelação sobre as nossas vidas, a fim de que tenhamos compreensão de qual o poder e a grandeza do nosso chamado como filhos de Deus.
Eu declaro uma igreja fervorosa, eu declaro uma igreja caminhando velozmente, eu declaro uma igreja desembaraçada, eu declaro uma igreja livre, eu declaro uma igreja que compreende e escuta a tua voz, Senhor. Eu declaro uma igreja, Senhor, que te ama, que ama a sua palavra, Senhor. E uma igreja que correrá velozmente, primeiramente para te agradar e viver os melhores dias de suas vidas. No nome de Jesus. Você pode ficar de pé nessa hora, irmãos. Antes de nós cearmos, eu queria... Podemos ministrar um canto de consagração, Laércio? Amém. Que você consagrasse agora esse tempo, aquilo que você ouviu, irmãos. Se de alguma forma o Espírito Santo falou com você, eu quero que você pegue uma palavra: ser transformado. Permite Deus te transformar. Isso vem por uma consagração, e você vai cantar e você pode fazer a sua oração em áreas que só você sabe que precisa de transformar. Seja sincero diante do Senhor. Vamos cantar?